Que a paz e as bênçãos divinas acompanhem o dia de cada pessoa que nos ouve. Amém. É muito bom começar nossa análise de hoje com esse foco. Com certeza. E olha, o tema de hoje pede essa preparação. Imaginem ter nas mãos um livro. Mas, assim, não um livro qualquer. Definitivamente não. Pois é, imagina que lá no século XVI, um grupo de revolucionários acreditava que as páginas de um livro específico continham um poder literal, sabe, algo quase magnético. Uma força capaz de alterar a própria essência da alma humana. Exatamente isso. E a nossa imersão de hoje tem como alvo descobrir exatamente como essa mecânica funciona. A gente vai mergulhar fundo numa obra monumental. E bota monumental nisso. É o livro Teologia Sistemática, do teólogo Louis Berkhof. Um clássico absoluto. É uma daquelas obras densas, sabe, que serviram de alicerce para moldar gerações inteiras de pensadores, líderes e movimentos teológicos. E o que a gente vai examinar hoje é um recorte bem específico do pensamento do Berkhof. Mas que, francamente, acaba alterando toda a compreensão ocidental sobre como a transformação espiritual e moral realmente acontece em um ser humano. É fascinante. O nosso grande objetivo aqui é entender um conceito que o Berkhof destrincha com uma maestria absurda, que é a ideia da palavra como meio de graça. E para quem está acompanhando o raciocínio, vale aquele aviso básico, né? Não estamos falando só de sentar e ler um texto antigo ou analisar um documento histórico de forma fria. Nem um pouco. O que a gente vai explorar é como a Reforma Protestante pegou as Escrituras e elevou o texto a um patamar que, naquela época, foi totalmente surpreendente. Eles colocaram a leitura e principalmente a pregação numa posição superior até mesmo aos sacramentos tradicionais, não foi? Exato. E para entender o peso sísmico dessa mudança, a gente precisa olhar para o cenário histórico que o Berkhof desenha logo de cara. Fazer aquela viagem no tempo. Isso. Se a gente voltar no tempo e olhar para a visão católica romana clássica daquela época, a instituição da igreja e os sacramentos físicos, tipo a comunhão, o batismo, eram vistos como os grandes canais indiscutíveis por onde a graça divina fluía. A graça era quase que administrada fisicamente, né? Totalmente. E a palavra escrita, nesse contexto, muitas vezes acabava subordinada à estrutura e à interpretação exclusiva da liderança eclesiástica. A pessoa comum não tinha um acesso ou protagonismo ali. Pois é. Mas aí entram os reformadores, tanto os luteranos quanto os calvinistas, e eles viram essa lógica de cabeça para baixo. Para essa galera, a palavra de Deus não era de jeito nenhum secundária. Ela era o veículo supremo. E aqui é crucial a gente fazer uma distinção que o próprio Berkhof faz logo nas primeiras páginas desse capítulo. Bem lembrado. Essa distinção evita muita confusão. Sim, porque quando ele fala de palavra como meio de graça, ele não está falando do Logos, sabe? Exato. Na teologia cristã, o Logos é a própria pessoa de Cristo. É a segunda pessoa da Trindade. E o Berkhof também deixa muito claro que não está falando daquelas palavras de revelação direta e imediata que os profetas recebiam lá na antiguidade. É importante pontuar isso. Não estamos falando de um transe onde Deus fala diretamente aos ouvidos de alguém, tipo aqueles relatos impressionantes de Jeremias ou Ezequiel. Então, para colocar os pés no chão da nossa análise, do que exatamente a gente está falando quando dizemos a palavra, nesse contexto de meio de graça? A gente está falando estritamente da escritura inspirada. Da Bíblia como texto escrito mesmo. O livro físico, o conteúdo impresso. Isso. E de forma muito oficial e técnica para esses teólogos que o Berkhof analisa, da palavra pregada. É o texto bíblico sendo lido, ensinado publicamente e proclamado. É isso que se torna o canal oficial de graça. Quer dizer, a ideia é que o púlpito e a leitura superam o ritual silencioso. Perfeitamente. Tá, então vamos desempacotar isso, porque acho que é aqui que a engrenagem do argumento começa a girar de verdade. E girar forte. Se a palavra escrita ou essa pregação expositiva é esse meio de graça tão poderoso assim, surge uma dúvida de ordem super prática para a gente. Como é que um texto, um discurso falado, ganha força para transformar a vida de alguém? Essa é a pergunta de $1 milhão da teologia. Pois é, porque eu gosto de pensar na experiência do dia a dia. Se a Bíblia fosse só um livro de persuasão moral, seria bom, seria tipo ler um manual de autoajuda incrivelmente bem escrito, né? Sim.
A mente lê, acha as ideias éticas excelentes. O intelecto é convencido na hora e a pessoa tenta mudar de hábitos na força de vontade. Mas segundo Berkhoff, é só isso mesmo? É só o intelecto sendo convencido por bons argumentos lógicos? Ou tem uma mecânica espiritual mais profunda operando ali nos bastidores? Então, essa é a grande tensão que dividiu muitos pensadores ao longo dos séculos. Como é que um texto afeta de fato a alma? O Berkhoff detalha 3 correntes históricas principais para tentar explicar essa relação entre a palavra e a eficácia dela no ser humano. 3 visões diferentes. Isso. A primeira delas é o que a teologia chama de nomismo. Nomismo. Tá, mas assim, para quem não tem um dicionário teológico aberto na mesa agora, o que seria isso na prática? O termo vem do grego nomos, né, que significa lei ou regra, e esse nomismo agrupa várias linhas de pensamento, tipo os racionalistas e os pelagianos. Pelágio, aquele monge lá do século V, certo? O próprio. Para quem não lembra tanto das aulas de história da igreja, o Pelágio foi esse monge britânico que acreditava que a natureza humana era essencialmente boa. Sem o peso do pecado original corroendo tudo. Exato. Ele dizia que não nascemos corrompidos e que a gente tem total capacidade de escolher o bem por conta própria. A gente só precisaria de um bom exemplo a seguir. Entendi a lógica. Então, para os pelagianos e para os racionalistas mais modernos, a influência da palavra é puramente intelectual, moral ou estética. Não tem nada de operação sobrenatural de um espírito agindo ali. A verdade revelada opera só pela força da persuasão lógica mesmo. É exatamente o cenário do manual de autoajuda que a gente comentou. Perfeito. O texto em si, com toda aquela lógica imbatível e moralidade elevada, seria mais do que suficiente para convencer a mente humana a tomar decisões melhores e consertar a vida. Entendi. É a crença de que o ser humano só precisa de informação de qualidade. Mas olha, eu imagino que, historicamente, toda vez que alguém propõe uma solução assim tão fria, tão focada só na razão... O pêndulo vai para o outro lado. Exato. Surge um grupo no extremo oposto para chutar o balde e focar só no sentimento, na emoção ou numa experiência mística. A história do pensamento humano é exatamente esse movimento pendular. Não tem jeito. E a segunda corrente que o Berkhoff traz é justamente essa resposta mística, que é o antinomismo. Os místicos entram em cena. Esse grupo encontra eco em alguns místicos antigos e num certos grupos anabatistas do passado. Como eles pensavam? Os anabatistas mais radicais daquela época acreditavam numa iluminação tão direta, mas tão direta, que o lema deles era literal. Eles diziam, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então eles rejeitavam o livro? Basicamente, sim. Eles rejeitavam a necessidade da palavra externa. Para eles, um livro físico, sabe? Feito de papel, tinta, pertencente ao mundo material, aquilo ali era carnal demais e não estava à altura de uma pessoa verdadeiramente espiritual. Nossa, isso soa muito como uma versão antiga daquele pessoal da tecnologia de hoje em dia que acha que não precisa ler um manual de instruções. O texto e ir direto para a fonte de energia. Olha, é uma analogia excelente. É bem por aí mesmo. Eles depositavam toda a confiança numa espécie de luz interior ou na operação imediata e direta do Espírito de Deus. Ignorando o texto. Totalmente. Chegavam até a menosprezar o texto escrito. Para essa galera, pregar um sermão expositivo ou estudar um pergaminho a fundo era só perder de tempo frente a essa revelação interna direta. É fascinante e até um pouco assustador ver esses pêndulos da história balançando desse jeito. De um lado, só a razão e a lógica do texto importam. E nada de sobrenatural. Exato. E do outro lado, só a luz interior importa. Jogue o livro no lixo. Mas e os reformadores, que o Berkhoff tanto estuda? Onde eles entram nessa balança toda? É aí que a gente chega à terceira corrente. Os reformadores olharam para esses dois extremos do pêndulo e disseram, olha, os dois estão errados. Nem 8, nem 80. Eles sustentavam que a palavra, sozinha, atuando só como um conjunto de dados intelectuais, não é suficiente para produzir uma conversão verdadeira do coração humano. A razão pura não salva. Exato. E, ao mesmo tempo, eles reconheciam que o Espírito Santo, sim, tem poder para agir sem o texto,
mas que, na ordem normal das coisas, estabeleceu-se que ele não faz isso. Ele escolhe usar a ferramenta. Isso, a grande síntese da reforma e o que o Berkhoff defende é que a palavra e o espírito trabalham juntos. A palavra é a ferramenta objetiva, o texto ali, e o espírito é o artesão subjetivo que pega essa ferramenta e usa no coração. Ou seja, o motor da transformação precisa dessas duas peças funcionando numa sincronia absoluta para a coisa andar. Sem dúvida. Mas olha, analisando as nossas fontes e o próprio texto do Berkhoff, eu notei um detalhe. Mesmo dentro dessa ideia harmoniosa de que palavra e espírito andam juntos, rolou uma certa briga de bastidores, não rolou? Rolou, e não foi pequena, não. Foi uma divergência sutil em teoria, mas muito profunda na prática, entre os próprios líderes da reforma, luteranos puxando de um lado, calvinistas do outro. Como foi que essa aliança se dividiu? É uma daquelas distinções teológicas que, à primeira vista, até parecem um preciosismo acadêmico, mas quando você olha de perto, mudam toda a visão de mundo. Os luteranos começaram a defender que o poder do Espírito Santo está depositado dentro da própria palavra. Como se fosse um recipiente. Isso. Em latim, eles usavam muito a expressão per verbum, que significa pela palavra. É a ideia de que a palavra é um receptáculo que carrega de forma inseparável esse poder divino. Sabe, mesmo quando o livro está lá fechado na estante, pegando poeira, a energia já está intrínseca nas letras. Caramba, e os calvinistas? Já os reformados, os calvinistas, preferiam dizer que o espírito acompanha a palavra. A expressão deles era com o verbo, ou seja, com a palavra. É uma diferença de preposição que muda tudo. Muda o jogo inteiro. Para eles, a palavra tem toda a autoridade, claro, mas ela só se torna eficaz para mudar o coração de alguém pela operação conjunta e ativa do espírito no exato momento em que a pessoa ouve ou lê. Entendi. Eles recusavam aquela ideia luterana de um poder quase mágico, impessoal, residente ali na tinta e no papel. Exatamente. A ferramenta precisa da mão do artesão no momento do uso. Espera, deixa eu ver se eu consigo montar esse quebra-cabeça lógico aqui, porque isso gera um desdobramento interessante. Pode falar. Se a gente seguir a linha dos luteranos daquele período, dizendo que o poder já está embutido nas palavras como se fosse o princípio ativo de um remédio, então qualquer pessoa que tomasse a pílula, ou seja, que lesse ou ouvisse o texto sendo pregado, deveria ser automaticamente transformada na mesma hora, certo? Porque a garantia do poder já está ali naquelas frases. A premissa lógica seria essa. Mas a gente sabe muito bem que na vida real, muita gente escuta um sermão e sai completamente intocada. Não acontece nada. Foi por causa desse dilema prático que os luteranos precisaram recorrer à ideia do livre-arbítrio humano. Uau, é exatamente isso. Tipo, eles disseram, olha, o remédio funciona, o poder está lá, mas o paciente tem a capacidade moral de bloquear o efeito. O seu raciocínio é impecável e captura a exata observação que o próprio Berkhoff faz ao analisar a história desse debate. Era a única saída lógica para eles. Sim, para explicar os diferentes resultados da pregação. Sabe, por que numa mesma sala de igreja um indivíduo é completamente transformado e a pessoa sentada do lado sai indiferente? Já que o poder estava ali no ar, emitido pelas palavras. Tiveram que criar uma exceção. Os teólogos luteranos tiveram que abrir essa exceção e recorrer, ainda que de forma um pouco relutante no começo, à doutrina do livre-arbítrio. Eles precisavam de uma explicação viável para a resistência humana. E os reformados, os calvinistas, eles não tinham esse problema na estrutura deles, né? Nenhum. A estrutura lógica deles resolvia isso de forma muito mais coesa. Porque se o Espírito apenas acompanha a palavra de forma seletiva... Isso mesmo. Como os calvinistas acreditavam que o Espírito age com a palavra, mas de uma forma soberana e invisível só no coração de quem ele escolhe, a explicação fica simples. Pessoas diferentes têm reações diferentes ao mesmo texto, porque o Espírito operou ativamente na mente de um e não operou na mente do outro. Não tem um poder automático preso no som das palavras. Exato, o poder está na ação soberana de Deus no momento da leitura. Olha, isso é denso, mas me leva para outra questão. Se o Espírito usa a palavra como a sua ferramenta de trabalho principal, a minha próxima pergunta natural é sobre a ferramenta em si.
o que compõe esse texto. É o conteúdo da ferramenta. Exato, porque a Bíblia é uma biblioteca imensa. Tem dezenas de livros diferentes, escritos ao longo de milênios, com estilos super variados. Como é que os reformadores organizaram o conteúdo dessa palavra? O Birkhoff aponta que, desde o comecinho, a teologia da Reforma estabeleceu que a palavra de Deus possui duas grandes partes, ou melhor, dois princípios ativos que percorrem toda a extensão dela, a lei e o evangelho. Lei e evangelho. E aqui, olha, a gente precisa fazer uma pausa estratégica para desfazer um dos maiores e mais persistentes mitos que circulam por aí. E não só em escola dominical, mas na cultura em geral, sabe? Nossa, tem muito mito sobre isso. Existe aquela ideia quase folclórica de que o Velho Testamento é exclusivamente o departamento da lei, cheio de regras impossíveis, fogo caindo do céu, julgamento severo e ira. O Deus vingativo do passado. O senso comum diz isso. E, em contrapartida, o Novo Testamento seria o departamento exclusivo do Evangelho, inaugurado por Jesus, feito apenas de paz, amor, graça e tolerância. Como se fossem duas religiões completamente diferentes coladas no mesmo livro. Exato. O Berkhoff destrói essa dicotomia, não é? Ele não só destrói, como ele faz alertas seríssimos para os perigos dessa visão simplista. Essa ideia de separar um Deus irado no passado e um Deus amoroso no presente é um erro antigo. Vem de longe. Muito de longe. O Berkhoff cita, por exemplo, Marcion. Para ilustrar para quem nos ouve, Marcion foi um líder lá no século II que literalmente queria usar uma tesoura nos textos sagrados. Nossa, cortando o que não gostava. Basicamente, ele rejeitava todo o Antigo Testamento e aquele Deus criador que era descrito ali. Ele considerava que era um Deus inferior, material e vingativo. Ele aceitava só certas partes do Novo Testamento que falavam de amor. Que loucura! E o Berkhoff também faz críticas bem contundentes aos chamados dispensacionalistas modernos. Quem são esses? São grupos teológicos que tentam fatiar a história humana em eras estanques, sabe? Isolando a lei num período judaico lá no passado e a graça num período cristão só no presente, sem deixar que as duas coisas se misturem em nenhum momento. Mas a verdade não é essa. A verdade estrutural que o Berkhoff defende com unhas e dentes é que a lei e a evangelho, em ambos os testamentos, o tempo todo, estão entrelaçados. Isso faz todo sentido quando a gente começa a prestar atenção de verdade no texto. Se a gente voltar para o comecinho, lá para o livro de Gênesis, logo depois da narrativa da queda da humanidade no Éden, já tem uma promessa divina de que a semente da mulher esmagaria o mal. A primeira fagulha da esperança. Aquilo é puramente evangelho. É uma promessa de resgate gigantesca, muito antes de existir qualquer tipo de código penal para o povo de Israel. E nos profetas antigos, a gente tem aquele famoso capítulo 53 de Isaías. Ah, o servo sofredor, lindo demais. Descrevendo alguém que leva sobre si as dores do mundo. É amor redentor transbordando em pleno Antigo Testamento. E, por outro lado, o Novo Testamento também não é essa anarquia pacífica isenta de lei, correto? Longe disso. Jesus mesmo, no famoso Sermão do Monte, ele não revoga a lei moral, ele faz o contrário. Ele aprofunda a lei até o nível das intenções íntimas do coração. O que, se a gente pensar bem, torna a lei ainda mais rigorosa. Porque não basta não agir, não pode nem desejar o mal. Exato. E o apóstolo Paulo, que é considerado o grande pregador da graça, faz questão de registrar que a lei é santa, justa e boa. Tiago e João também pegam pesado nisso nas cartas deles, exigindo uma vida de obediência prática aos mandamentos de Deus. Eles definem o conceito de pecado exatamente como a transgressão da lei no Novo Testamento. Portanto, a conclusão do Berkhoff é clara. Lei e evangelho não são caixas de tempo ou divisões de livros físicos. São dois princípios dinâmicos que percorrem cada página das Escrituras. Mas com funções diferentes, né? Funções complementares. Exatamente. E é aí que a mágica acontece na psicologia de quem está lendo ou ouvindo. E como é que funciona esse impacto real? Qual é o papel da lei e qual é o papel do evangelho quando a pessoa está ali sentada, ouvindo a pregação? O Berkhoff usa uma lógica brilhante para explicar isso.
A lei prepara o terreno da alma. Ela serve essencialmente para confrontar o indivíduo. Como um trator passando. A principal função dela nesse primeiro estágio é despertar no ser humano a consciência aguda da sua própria falha moral e do seu pecado. Ela gera uma contrição genuína, uma tristeza pelo erro. Mostra o abismo. A lei funciona como um espelho de altíssima resolução. Ela expõe toda a sujeira, mostrando quão longe o indivíduo está da perfeição que Deus exige. E depois que a pessoa se desespera olhando para o espelho? Aí, depois que a lei esmaga o orgulho humano, o evangelho entra em cena como o bálsamo para plantar a semente da fé salvadora. Um princípio intensifica o desespero de que precisamos de resgate urgente, e o outro anuncia com alegria que o bote salva-vidas já chegou através de Cristo. Um não faz sentido nenhum sem o outro. Perfeito. Se você não sabe que está afundando, você não valoriza o salva-vidas. Verdade. Mas olha, eu preciso levantar uma bandeira vermelha aqui. Porque essa dinâmica que você explicou muitas vezes gera uma confusão gigantesca na prática diária das pessoas. Gera muita distorção. Pois é, quando a gente diz que a lei mostra que somos falhos, e então o evangelho entra para nos resgatar de graça, muita gente faz a seguinte equação: perfeito. O evangelho, então, é um passe livre definitivo para mim. O famoso oba-oba. A pessoa pensa como: eu não consigo cumprir a lei mesmo, o evangelho me isenta de qualquer regra daqui para frente. É só promessa incondicional de amor. E eu faço o que eu quiser. Isso é um perigo real. E nas nossas fontes a gente vê que lá no passado, debatendo com grupos conhecidos como arminianos, que, em linhas muito gerais para quem nos ouve, são aqueles que enfatizam mais a escolha humana e as condições para a salvação. Certo. Debatendo com eles, alguns calvinistas acabaram indo para o extremo oposto, negando que o evangelho exigisse qualquer esforço ou dever moral do cristão. Então, afinal de contas, o evangelho não passa de um passe livre. Ele não exige absolutamente nada de quem o recebe. Olha, essa é uma nuance teológica maravilhosa de se explorar porque corrige muita gente. O evangelho é primariamente focado na promessa da graça gratuita. Uma graça totalmente imerecida, não dá para comprar salvação. Isso é fato. Ok, ponto pacífico. Mas, como Berkhoff esclarece muito bem, isso não significa de jeito nenhum que o ser humano passe a ser só um bloco de pedra inerte sem responsabilidades na vida cristã. Então tem contrapartida. O evangelho exige fé. Ele exige arrependimento diário, e a aceitação sincera dessas promessas de salvação impõe deveres claríssimos, principalmente o dever de viver uma nova vida de obediência à vontade de Deus. Mas aí não volta a ser a mesma coisa da lei? Qual é a diferença? A grande sacada, a reviravolta que diferencia o evangelho é a capacitação. O mesmo Deus que faz a exigência moral, agora é aquele que, através do seu espírito, habitando dentro da pessoa, capacita esse indivíduo a cumpri-la. A força não vem de nós. Isso. Como a própria Bíblia diz, ele opera tanto querer como efetuar. Então, preste atenção no contraste. A lei acusa de fora para dentro, exigindo algo que você não tem como dar. Enquanto o evangelho... O evangelho transforma de dentro para fora, fornecendo a energia e o desejo, tornando essa obediência finalmente possível. Entendi perfeitamente. Isso nos empurra, de forma bem direta, para a grande encruzilhada desse nosso bate-papo. Vamos lá? Se o evangelho é o que de fato salva o indivíduo, capacita e liberta de verdade, e se a gente compreende que as pessoas estão, de fato, livres da maldição da lei, sabe? No sentido de que a gente não precisa cumprir um código moral com perfeição absoluta para tentar comprar a própria entrada no céu. Sim, a justificação já está garantida. Então a pergunta que não quer calar é por que a gente ainda discute a lei? Para que serve a lei hoje? Por que simplesmente não descartar o Antigo Testamento e todas aquelas regras morais de uma vez por todas e viver apenas respirando os ares livres do Evangelho? Essa pergunta é fantástica, porque ela é o antídoto exato contra aquele erro do antinomismo que a gente mencionou antes, lembra? A ideia de rejeitar a lei por completo. Os místicos lá. Para responder a isso de uma forma bem estruturada, a teologia clássica formulou uma doutrina que o Berkhoff apresenta com uma clareza incrível.
É a doutrina dos 3 usos da lei. 3 usos diferentes para a mesma regra. Isso. É uma divisão tripla que explica, passo a passo, por que os mandamentos de Deus continuam existindo e atuando ativamente na humanidade hoje, mesmo depois da chegada do Evangelho e da graça. Vamos caminhar por cada um deles, então, porque eu acho que isso organiza muito a mente de quem está ouvindo a gente. Qual seria o primeiro grande uso da lei? O primeiro é o uso político ou civil. A ideia aqui é bastante abrangente, afeta o mundo inteiro. A lei atende ao propósito de restringir a proliferação desenfreada do pecado na sociedade em geral e promover a justiça civil básica. Para todo mundo, cristão ou não? Para todo mundo. É o que a teologia chama de graça comum. É uma bondade que Deus derrama sobre toda a humanidade, independentemente de as pessoas terem fé nele ou não. Uma forma de manter as coisas funcionando? Exatamente. A lei moral de Deus, de certa forma, já vem inscrita na consciência humana e acaba sendo refletida nas leis justas das nações terrenas. Ela atua como um freio moral gigantesco. Pensa assim, sem esse primeiro uso da lei constrangendo os impulsos mais sombrios da humanidade, a sociedade civil entraria num colapso completo. Viraria um estado de anarquia predatória em minutos. Seria o caos absoluto. Então, a lei existe, antes de tudo, para manter o mundo minimamente habitável. É a contenção do caos. Serve para que a gente consiga atravessar a rua de manhã sem que a civilização evapora. Faz muito sentido. E qual é o segundo uso? O segundo é o uso helêntico ou pedagógico, e aqui nós saímos daquele nível social e macro e entramos num aspecto profundamente espiritual e bem pessoal. O confronto direto. Sim. A lei serve como aquele espelho de alta precisão que comentamos e também como um tutor rigoroso. Quando uma pessoa comum olha para os mandamentos divinos, ela é colocada sobre uma convicção muito pesada das suas próprias mazelas e falhas. A pessoa não tem como escapar. Ela olha para aquele padrão perfeito de justiça e percebe intimamente: eu não dou conta. Eu não consigo atingir essa barra de jeito nenhum sozinho. Bate o desespero. É exatamente a função que o apóstolo Paulo descreve quando usa aquela metáfora famosa de que a lei serviu de preceptor ou de um aio. Aio. Na antiguidade, o aio era aquele escravo encarregado de disciplinar e conduzir a criança em segurança até a escola. A lei nos disciplina, nos esvazia de toda a arrogância e de qualquer autoconfiança moral que a gente tenha. Para que no nosso desespero a gente consiga correr na direção certa, que é Cristo. Exatamente. Ela ensina que precisamos de um Salvador. Ok, até aqui tudo bem. A lei como uma contenção social para o mundo não acabar, e a lei como um espelho pedagógico que esmaga o nosso ego e aponta que a gente precisa desesperadamente de resgate. Certo. Mas isso me levanta uma questão prática forte. Se a pessoa já passou por esse processo todo, sabe? Ela já reconheceu que precisa de Cristo, já abraçou o Evangelho de todo o coração. Já é crente. Isso. Ela não precisa mais daquele espelho assustador para se desesperar. O trabalho do aio já foi feito. Então, o que sobra para essa pessoa? O que é o terceiro uso? É aí que entra a verdadeira joia da coroa da ética cristã, que é o famoso tertius usus legis, ou seja, o uso didático ou normativo da lei. Normativo. Este é o uso direcionado pura e especificamente àqueles que já creem, a galera que já foi alcançada pela graça e já está totalmente segura no Evangelho. Para essas pessoas, a lei passa por uma metamorfose de significado belíssima. Como assim? Ela deixa de ser uma ameaça aterrorizante de condenação, aquele espelho que julga, e passa a ser a regra de ouro para a vida. Ela se torna um manual amoroso que lembra quais são os parâmetros de Deus e guia a pessoa no caminho de uma vida que o agrada de forma muito prática. Sabe, eu adoro tentar visualizar conceitos teológicos abstratos, criando umas imagens mais palpáveis. E pelo que você está descrevendo, para mim, a imagem que se forma na cabeça é a seguinte. Conta. Através da entrada do Evangelho na vida da pessoa, a lei deixa de ser aquele juiz de toga, severo que condena o réu à coerção máxima, e de repente, ela se transforma numa bússola de mão que orienta um viajante.
Nossa, incrível! Sabe, o viajante já foi perdoado pelo juiz, ele já está fora da prisão, já está livre na estrada da vida, mas ele não sabe muito bem para onde ir no meio do mato. Então ele olha para a bússola, que é a lei, não com medo de ser preso novamente, mas com uma imensa gratidão, só para saber como colocar um pé na frente do outro de um jeito que honre aquele que pagou a fiança dele. Olha, essa metáfora da bússola é simplesmente irrepreensível. Ela captura com exatidão o pulso do terceiro uso da lei. A lei não é mais o feitor de escravos, ela virou o mapa do tesouro. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Demais. E, curiosamente, é exatamente nesse ponto da bússola que a gente encontra um contraste final e super fascinante entre aquelas duas grandes alas da reforma que a gente mencionou antes, os luteranos e os calvinistas. Peraí, eles concordam com os três usos, não concordam? Ambos os grupos aceitam que existem esses três usos da lei. Eles concordam no papel, na teoria. Mas a ênfase, sabe, o peso que eles dão a cada um desses usos na vida prática do cristão, revela duas psicologias espirituais bem diferentes nas igrejas deles. Como assim? Eles brigaram até na hora de olhar para a bússola? Quase isso. Os luteranos tendem a colocar o holofote principal, a ênfase máxima da teologia deles, no segundo uso da lei, aquele uso pedagógico do espelho. O de mostrar o erro? Isso. Para o pensamento luterano tradicional, o papel primário, contínuo e quase exclusivo da lei na vida da igreja é mostrar a miséria humana, é convencer a pessoa do pecado e empurrar o crente de volta para Cristo, vez após vez, todos os dias. E o terceiro uso da bússola? Eles aceitam o terceiro uso, mas tratam o assunto com uma cautela extrema. Falam desse terceiro uso quase como se fosse um mal necessário e temporário, dizendo que os cristãos só precisam dessa bússola normativa porque ainda carregam uma natureza pecaminosa muito forte e precisam ser mantidos sob algum tipo de vigilância constante. Entendi. Por isso, no ecossistema teológico luterano, o ensino da lei está sempre muito atrelado à doutrina da miséria e da falha do homem. Fica um clima um pouco mais pesado, de constante lembrança da própria fragilidade. Exatamente. O foco é a justificação diária pela fé. E os calvinistas? Como eles lidam? Eles abraçam a bússola com mais tranquilidade na caminhada? Com força total. Os teólogos reformados, calvinistas, dão um peso máximo a esse terceiro uso da lei. Eles não ignoram o pecado, né? Claro que não. Eles não ignoram que a lei continua mostrando os nossos tropeços diários, óbvio. Mas eles veem a lei divina primariamente não como um chicote eterno da consciência, mas como o grande e belo guia da santificação de quem foi salvo. Eles celebram a regra. Eles celebram a lei como a norma alegre de vida. E o Berkhof exemplifica essa mentalidade de uma forma maravilhosa, citando um documento histórico famosíssimo no meio deles, que é o Catecismo de Heidelberg. Ah, esse é um clássico de 1563. Ele mesmo. Neste catecismo, nada menos que 11 sessões seguidas, ou os chamados Dias do Senhor, são dedicadas exclusivamente à explicação hiperdetalhada dos 10 mandamentos. 11 dias só sobre a lei. E o detalhe mais brilhante e revelador de todos, na minha opinião, é onde isso está. Toda essa imensa exposição da lei não está localizada na primeira seção do documento, que é a parte que fala sobre o pecado, a miséria do homem. Onde eles colocaram? Ela foi alocada de forma totalmente estratégica na terceira parte do catecismo, que trata inteira e exclusivamente sobre a gratidão. Nossa, se a gente parar para pensar nas implicações disso, é uma virada de chave psicológica gigantesca para o crente. Muda tudo. Colocar o estudo exaustivo das regras de vida debaixo do grande guarda-chuva da gratidão e não do medo da punição divina, isso muda completamente o tom de por que alguém tenta ser uma pessoa melhor no dia a dia. Exatamente. Mostra de uma forma estrutural, na fé deles, que a pessoa que tem fé
obedece à lei não na esperança de ser salva no final das contas, mas pelo simples fato de que já foi salva e, tomada por uma alegria imensa, deseja expressar profunda gratidão a Deus através da sua conduta. A moralidade vira um poema de agradecimento, não um teste de admissão para o céu. Resumiu perfeitamente. É lindo de ver essa aplicação. Sensacional. Fazendo um resumo para nossa audiência de tudo que a gente escavou aqui hoje, através dessa lente analítica tão precisa do Louis Berhoff. O resumo essencial é que a palavra de Deus não é letra morta, esquecida numa página de museu. Nem é um mero aglomerado de informações morais ou dados arqueológicos sem poder. É algo vivo. Composta por lei e evangelho, atuando numa harmonia perfeita e superinteligente, a palavra, especialmente quando é pregada e ensinada com fidelidade, é o principal canal de vida. É um instrumento vivo pelo qual o Espírito Santo age ativamente nas pessoas. Para quebrar o orgulho, convencer a gente do erro, apontar a salvação e educar a consciência. E, no fim das contas, transformar a natureza humana de verdade. É a união inquebrável entre a ferramenta perfeita e o artista divino operando na gente. E olha, ouvir tudo isso nos empurra para um pensamento final altamente provocativo. Se a lei divina serve hoje como essa bússola amorosa de gratidão para aqueles que acreditam, como é que a gente lida com o momento atual da nossa cultura? É um choque de realidades. Diga. A regra hoje é vista como o inimigo. Exatamente. E se o mundo moderno rejeita a própria ideia de que a gente precisa de uma bússola externa, preferindo que cada um crie a sua própria verdade isolada? Como é que a visão do Berkov sobre a palavra sobrevive ou confronta o coração do homem moderno? Será que a verdadeira liberdade está em não ter bússola nenhuma e navegar totalmente à deriva no escuro? Ou está em finalmente encontrar o norte que nos ensina a ser plenamente humanos e gratos? Fica aí essa reflexão densa para quem nos acompanhou até aqui. Uma reflexão necessária, sem dúvida. E olha, o universo teológico que o Louis Berkhof construiu nessa teologia sistemática é tão vasto quanto um oceano. A gente apenas molhou a pontinha dos pés hoje, entendendo só essa mecânica fascinante da palavra. A nossa jornada com essa obra está bem longe de acabar. E para quem nos acompanha, informo que teremos um novo episódio focado nesse mesmo livro para continuar desbravando essa teologia. Há pilares ainda mais impressionantes a serem desvendados nas próximas páginas dessa obra maravilhosa. A gente espera todo mundo lá. Que Deus abençoe todos os ouvintes.